Segunda parte do nosso Sport Center segue com tudo, hein? Porque a gente vai receber aqui no nosso Sport Center os candidatos à presidência do Corinthians. Vários assuntos interessam ao corintiano e, claro, aos torcedores de todos os clubes que olham atentamente essa eleição de um dos clubes mais importantes do país. A questão financeira, a questão do elenco, também tudo que envolve o futebol brasileiro. Então agora o Sport Center abre espaço para a eleição corintiana, que promete ser uma das mais importantes da história recente do clube. No próximo sábado, o Corinthians conhece o seu novo presidente para o próximo triênio. Na disputa, 2 candidatos: André Luiz Oliveira, o André Negão, pela situação, e Augusto Melo, pela oposição. A disputa é muito equilibrada. O novo presidente terá grandes desafios pela frente. No campo, vai precisar retomar o protagonismo, já que o clube não vence um torneio nacional desde 2017, quando foi campeão brasileiro pela última vez. Fora dele, uma missão ainda mais complicada: lidar com a quase bilionária dívida do clube. Duílio Monteiro Alves priorizou diminuir as dívidas do clube. Com mandato até o final deste ano, o presidente também encaminhou um importante acordo com a Caixa Econômica Federal para a quitação da Neoquímica Arena. No elenco, deixou importantes decisões, como a renovação de ídolos como Renato Augusto e Gil para o futuro presidente do clube. No próximo sábado, dia 25 de novembro, o Corinthians vai viver um dos dias mais importantes em sua história recente, na eleição mais polarizada no Parque São Jorge em muito tempo. Então a eleição acontece neste sábado, como a gente destacava, e envolve o próximo triênio. Então o eleito vai comandar o Esporte Clube Corinthians Paulista em 2024, 25 e 26. A votação aberta então para os conselheiros e para os sócios do clube das 9 às 17 horas. Interessante também com urnas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, democraticamente, o Corinthians também escrevendo mais uma história importante, mais um capítulo importante de sua história. A gente está recebendo aqui no estúdio a Lili Nascimento, que é a nossa repórter que acompanha o Corinthians diariamente e que tem acompanhado também todos os passos dessa eleição para participar também da entrevista. Obrigado, viu, Lili? Obrigada pelo convite. A gente convidou os 2 candidatos a estarem aqui conosco. O Augusto Melo seria o primeiro entrevistado e será o primeiro entrevistado. Infelizmente, o Augusto ele teve um problema familiar e não pôde estar presente aqui no nosso estúdio, mas mesmo assim, mesmo diante do contratempo, ele fez questão de participar da entrevista e ele participa de maneira remota, então, e assim ele conversa conosco. A gente separou aqui o mesmo tempo para os 2 candidatos e, obviamente, os mesmos temas serão discutidos para os 2 candidatos apresentarem as suas propostas e suas ideias. Augusto Melo, primeiramente, obrigado, então, pela sua atenção conosco e mesmo diante de um problema, como eu falei, você disposto a participar da conversa. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lili, Mário, Natália. É um prazer poder estar participando, esclarecendo para o torcedor, para que ele possa nos conhecer. Infelizmente, eu tive que fazer uma viagem na madrugada de urgência. Isso já é de praxe nessa eleição do Corinthians. Estou ao lado da minha filha para dar toda a tranquilidade, suporte. Graças a Deus já está tudo sob controle. E fiz questão, sim, infelizmente, não presencial, mas estamos aqui participando e é um prazer poder falar com o torcedor corintiano. Augusto, só para esclarecer, antes da primeira pergunta, você falou que já é de praxe na eleição, a questão com a sua filha tem alguma relação com a eleição? Desculpa, não entendi. É uma relação que vem já desde a nossa candidatura, que não houve isso em 2018, não houve isso em 2020 e, infelizmente, em 2023 estão tentando nos intimidar de tudo quanto é forma. Toda a precaução nessa hora é muito importante, né? Principalmente quando se trata de família. Até então, quando era com o Augusto, sem nenhum tipo de problema, a gente sabíamos disso, nós sabíamos que tudo poderia acontecer, como vem acontecendo muitas coisas absurdas. Tudo isso aí é para não perderem o poder, né? Para não deixarem o Corinthians respirar. Mas, graças a Deus, já está tudo sob controle, estamos juntos, com todas as medidas protetivas. Em relação, então, às perguntas e ao futuro, o Corinthians recentemente anunciou, nos últimos dias, um acordo com a Caixa para a quitação da Neoquímica Arena. Como é que você viu esse anúncio nesse momento? Eu acho que tudo que é bom
para o Corinthians, nós vamos sempre aprovar, nós vamos sempre estar ajudando, porque o que nós queremos é isso que nós queremos na nossa gestão, todos os corintianos nos ajudando. É um caso complexo, né, Bruno? Porque, primeiro, há 3 anos não se falava nisso, há 3 anos não se reconhecia essa dívida, há 3 anos não se paga a dívida. Primeiro, uma renegociação que nós não concordamos, se já tinha mais ou menos isso, porque houve essa renegociação com algumas garantias, inclusive com direitos de atletas, que é um absurdo, com essa renegociação, com esses juros todo da Caixa. Por que fizeram tudo isso se tinha? Aliás, também há pouco tempo atrás anunciaram uma IPO, colocar na Bolsa. Se tinha isso, por que já não tentou fazer isso? Por que pagamos 75 milhões, vamos pagar com certeza agora mais 25, 100 milhões de juros? Poderíamos ter economizado isso se tivesse essa negociação lá no começo do mandato. A gente está torcendo para que realmente a coisa seja boa para o Corinthians. O que nós queremos é simples, é a pura transparência. Nós, torcedores, e eu principalmente como candidato, o que eu quero é uma transparência verdadeira, o que realmente é de verdade, porque uma hora é precatório, com deságio, uma hora é essa SCVS. O que nós queremos entender realmente é o que todos os torcedores estão querendo entender. O que a gente quer é realmente uma transparência, que eles nos passem isso. Qual é o deságio, com quem realmente está sendo feito. E a gente sabe que isso é muito difícil acontecer até sábado, né? É praticamente impossível, porque isso tem que passar pelo nosso CORE, Conselho de Orientação, tem que passar pelo nosso Conselho Deliberativo, simplesmente por uma aprovação, e independente disso também precisa passar pelo TCU e pelo CGU. Bom dia, Augusto. Obrigada por nos atender. Lili Nascimento aqui. Bom, em 4 dias o Corinthians vai conhecer o seu novo presidente. Eu gostaria de saber o que você sabe sobre a dívida do Corinthians, isso do clube, tá? Não falando sobre a arena, e se você pretende seguir a planilha deixada pela gestão do Ilho para cuidar das finanças. O que nós sabemos, Lili, primeiramente é um prazer falar com você, te parabenizar pelo seu trabalho que você vem executando como setorista do Corinthians. Você mostra para a gente muita credibilidade, passa realmente o que acontece lá dentro, que infelizmente nós também, torcedores, nós só sabemos pelo que vocês divulgam para nós. Isso é muito importante, porque é uma gestão hoje lá muito blindada, fechada, e nós temos muito pouco acesso. O que nós sabemos é o que vocês sabem, é uma dívida de 900 milhões, né, que ele assumiu com 910 milhões, e vai deixar uma dívida aí com 880, 890. Aliás, ele deu uma entrevista que iria ter um superávit de 500 milhões, ele mesmo deu uma entrevista falando isso, nós estamos esperando o balanço, estamos torcendo para que isso aconteça, a gente sabe que é muito difícil. Houve mais de 230 milhões, se eu não me engano, de vendas de atletas, e a receita e a dívida não abaixou, não caiu. Nós queremos entender também tudo isso. O que nós vamos trabalhar, nós temos, como eu falei, já um diretor financeiro, já montamos os pilares de uma grande empresa, que é o financeiro, o marketing, o administrativo e o jurídico, que é isso que vai dar o suporte, que vai nos controlar em todo sentido. E nós temos já um grande financeiro trabalhando para um grande planejamento para a gente diminuir essa receita, essas dívidas cada vez mais e aumentando a nossa receita cada vez mais. Venho conversando com grandes empresas, todas elas estão nos tratando muito bem, dizendo que assim que sentarmos na cadeira, se fizermos o que nós estamos prometendo, que vai ser cumprido com certeza, tudo registrado em cartório, que vai passar uma credibilidade para esses investidores, para que eles possam vir nos ajudar a partir de 2024. Essa receita eu não tenho dúvida. O Corinthians, a hora que sentar um novo presidente nessa cadeira, o Corinthians ele cresce sozinho. Um presidente com uma gestão com toda a lisura possível, não tenha dúvida que toda essa credibilidade vai voltar para o mercado e todos esses grandes investidores vão querer a marca, porque essa marca ela dá retorno. Nós temos a maior torcida do país, nós temos uma das torcidas mais consumistas do país e não tenho dúvida que nos tirará dessa situação o mais breve possível. Augusto, falando justamente disso, né, da possibilidade de sentar a essa cadeira, qual é a prioridade do seu mandato? O que você pensa para essa gestão sua sob o seu comando? A prioridade sempre vai ser o time de futebol, Natália. É um prazer, obrigado. A prioridade sempre é um grande time de futebol, que é isso que eu não abro mão. Eu sou corintiano, estou sofrendo na pele o que todo corintiano está sofrendo e eu não quero passar por isso. Não vou abrir mão de ter um grande time para ganhar tudo. Eu sou corintiano, eu não vou falar que eu tenho que montar um time competitivo, eu vou montar um time para ganhar tudo. É claro que ganhar vai ser detalhes, né? Mas nós vamos ter um time para ganhar tudo, para voltar ao mercado, diferente do Flamengo que teve que enforcar a sua receita para depois começar a montar um grande time. Nós não. Nós já temos praticamente aí
uma folha salarial, uma das maiores do país, então nós já temos uma grande receita para isso. Com a terceira ou segunda folha salarial do país, automaticamente nós teríamos que ter um grande time, o segundo ou terceiro maior do país. A gente está na expectativa da Cris Gambaré, se ela continua ou não. Queria saber se essa sua prioridade também passa ao futebol feminino. Principalmente também, Natália. É um departamento que cresceu muito, cresceu sem estrutura, cresceu pelas próprias pernas. Nós temos que bater palma para essas brabas. Hoje é um time falado no mundo inteiro, é um time muito qualificado. Inclusive, eu estive também no PSG para entender não só a parte masculina, mas principalmente a parte de formação feminina, que já está dando lucro para esses clubes, não só para o PSG, mas também como para o Barcelona. Inclusive, os estádios, tem jogos femininos que estão lotando mais que o masculino, para você ter uma ideia. Então, é isso que eu quero também. Inclusive, já conversei com uma das 5 maiores empresas do mundo em termos de cosmético, porque eu já estou também trabalhando na parte de futebol feminino para que a gente traga uma grande receita, para que essas meninas sejam melhor remuneradas, para que ela possa viver do que elas gostam, do que elas fazem de melhor. Nós queremos deixar toda a estrutura da fazendinha para centro de treinamento para elas. Hoje elas dividem o departamento e esse centro de treinamento com a base masculina. Nós queremos, assim que assumirmos essa cadeira, já está tudo planejado para a construção do alojamento da base masculina, para que a gente possa separar e deixar as brabas dentro do Parque São Jorge, com toda a estrutura, principalmente de equipamento, que eu fui também conhecer na Europa, equipamentos modernos, para que a gente possa estruturá-la em termos de recuperação de atletas mais rápido, toda a parte de scout, deixar nossa fazendinha para elas só como centro de treinamento e que elas possam jogar mais jogos dentro da nossa arena, que elas, inclusive, vêm lotando a nossa arena até mais que alguns jogos do masculino. Você destacou, né, dos jogadores que vão terminar contrato no final do ano. Quero te perguntar em relação a alguns deles, como, por exemplo, o Gil e o Renato, né, que são figuras muito conhecidas e vitoriosas com a camisa do Corinthians. Quais são seus planos para esses dois jogadores e para aqueles que estão terminando o contrato no final do ano, Augusto? É um prazer, Mário. Infelizmente, eu sou um candidato, eu só assumo a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Não tenho o que fazer agora, inclusive o próprio presidente atual, numa coletiva, ele garantiu que a responsabilidade é dele, isso é um problema dele, que ele tem a caneta. Ninguém discute que o Renato Augusto hoje se não for o melhor, é um dos melhores meia que nós temos no país. Augusto, na resposta anterior, o senhor falou assim que alguns contratos eles vão se encerrar e são contratos importantes, né? Fábio Santos, Renato Augusto, Gil, Juliano, Paulinho, Cantilho, Maicon. E aí, em determinado momento, você citou assim, então isso já vai representar um alívio na folha salarial. Sim. Então, eu entendi que, acho que na maioria dos casos, a intenção é de não permanecer com esses. Eu tenho que pensar nisso, Bruno. Como eu falei, todos esses atletas, eles já podem, a partir de julho, eles já podem ter assinado um pré-contrato. Tá. Eu não sei se assinou ou se não assinou. Aqueles que não assinaram, nós estamos avaliando até dezembro para que a gente possa sentar e conversar. Tem atletas aí como o Michael, que é jovem, outros atletas também, pela sua performance, tem uma condição de dar sequência no Corinthians. Só que eu não tenho como falar porque eu não tenho acesso a isso. Eu não tenho acesso se algum deles já assinou um pré-contrato, se o próprio presidente já renovou algum contrato com eles. Nós não temos esse acesso. O torcedor quem que o Corinthians vai contratar? Não é, Lili? Exatamente. O torcedor pergunta muito quem vem para a próxima temporada, o que vai ser feito. Então, a gente faz essa pergunta também para você, porque daqui a pouquinho pode ser você, o André Negão, né, na cadeira do Corinthians na presidência. E a gente gostaria de saber quais são os seus planos para contratações. Como eu falei, Lili, não vou abrir mão de ter um grande time. Receita para isso nós temos. O torcedor fica tranquilo quanto a isso. A receita é essa folha salarial enorme que nós temos. E um grande time não se faz só com o dinheiro, como eu falei. Se faz com conhecimento, com planejamento, com vestiário, com um bom treinador, com um grupo que ele entenda que a instituição é maior que todos nós. E isso eu não vou abrir mão. Mas você pode ter certeza que será um grande time. Pela primeira vez, o Corinthians vai ter um diretor executivo, técnico, de conhecimento de mercado, atualizado, que possa montar conosco um grande time. Não vou abrir mão disso. Pode ter certeza, vem peças boas por aí, vem grandes jogadores, não só com experiência, mas jogadores também pontuais, que é isso que o Corinthians precisa, e nós estamos monitorando para que a gente possa trazer as características do Corinthians de volta, trazer a identidade de volta.
a identidade corintiana de volta, a verdadeira identidade, que é o amor, a garra, a paixão por jogar por essa camisa. Augusto, pegando esse gancho aí de escolhas técnicas, né, pessoas capacitadas, você vem falando muito sobre isso, caso seja eleito, trazer pessoas com capacidade técnica e não coleguismo. Acredito que você já tenha esses nomes, gostaria que você passasse aqui pra gente. E fala assim, coleguismo, o que você pode apontar dessa atual gestão de coleguismo na escolha para dirigentes? Por que você acha que eles estão no poder há tanto tempo, Lili? Eles estão no poder há tanto tempo que eles vendem departamento, eles vendem cargo, eles trabalham sobre isso. O que eu digo vender é a parte de votação. Então, a chapa que dá uma quantidade de voto, um sócio que dá uma quantidade de voto, eles dão um cargo. Eles não querem saber se essa pessoa tem competência para aquele departamento, se tem competência para aquele cargo. Quando eu digo não coleguismo, é que os meus colegas, tudo que acontece dentro do clube, a culpa é do presidente. Então, os meus amigos verdadeiros, eles que entendam isso. Porque tudo que vai acontecer a partir de 2024, a culpa é do presidente. Então, eu terei pessoas técnicas, pessoas profissionais qualificadas em todos os departamentos. E principalmente na categoria de base, principalmente no futebol profissional, principalmente no futebol feminino também, que é um sucesso, graças a Deus. É muito pouco ali, ou quase nada, nós vamos precisar mexer. Nós vamos mexer, sim, numa estrutura muito melhor para essas meninas. Elas vão ter uma qualidade muito melhor de trabalho e uma tranquilidade com um suporte maior, principalmente na parte financeira.